Você pode ser contra ou a favor da permanência de Vitor Pereira no Flamengo, mas é preciso que você entenda que com ele ou com qualquer outro treinador, a transformação do grupo de jogadores do Flamengo numa equipe realmente competitiva demandará tempo, trabalho e paciência. E vale a pena refrescar a memória sobre como foi o começo de Jorge Jesus, até que ele atingisse praticamente a excelência no comando do time rubro-negro 2019. Vamos refrescar a memória e falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio da GoCase. A GoCase, ela mesma, ela te oferece capinhas licenciadas para celulares, tá, de diversos times do futebol brasileiro. Você pode adquirir as capinhas licenciadas comprando 2 e levando 4, isso mesmo. Você paga apenas 2 e leva 4 capinhas, podendo ser inclusive personalizadas, tá? Eu vou mostrar para você aqui algumas delas, ó. Capinha do Corinthians, capinha do São Paulo Futebol Clube, tem também a capinha do Fluminense, olha o Hélio do Cano aqui. Tem também a capinha do Vasco da Gama. E você também pode encontrar, por exemplo, capinhas do Flamengo, como essa. Você vê que são personalizadas, essas que eu mostrei, todos esses clubes com o meu nome, inclusive. Pode ter o seu nome ou o nome de uma pessoa que você queira presentear com uma das capinhas da GoCase. São mais de 100 modelos, tá, de diferentes celulares, de marcas diversas, como Samsung, Motorola, Xiaomi e também Apple, iPhone. Do Atlético Mineiro, do Bahia, do Botafogo, do Ceará, do Corinthians, do Cruzeiro, do Flamengo, do Fluminense, do Fortaleza, do Grêmio, do Internacional, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, do Sport, do Vasco e da Seleção Brasileira. E você também encontra bolsas, mochilas e lancheiras, como é o caso dessa bolsa de viagem que você está vendo aqui, ó. Essa aqui, ela é do Flamengo, tem até o meu nome, você pode ter uma dessas também personalizada. Você acessa o link aqui na descrição ou esse QR Code que está na tela e você pode adquirir os produtos da GoCase, as capinhas, na promoção. Compre 2, leve 4. Então aproveite a promoção e use o código lá, Mauro César, o cupom Mauro César, para adquirir dentro da promoção, na nossa parceria do youtube.com/Mauro César com a GoCase, ok? Muito bem, então é importante frisar que quando o Flamengo deu aquela volta por cima com o comando do técnico Jorge Jesus, muita gente lembra da reta final da temporada 19, o bom começo em 2020, o título carioca, também o título da Supercopa, a Recopa Sul-Americana, mas o começo não foi tão simples, gente. O começo não foi tão simples. Eu vou lembrar para vocês que Jorge Jesus estreou no Flamengo no dia 10 de julho de 2019, na Copa do Brasil, em Curitiba, contra o Atlético. Ele teve ali cerca de 3 semanas treinando os jogadores, porque havia uma Copa América em disputa no momento em que ele chegou. Isso já deu ao Jorge Jesus uma espécie de quase pré-temporada, ali, 20 dias treinando, né? Isso aí é mais, por exemplo, do que teve o Vitor Pereira entre o jogo de estreia dele desse ano contra a Portuguesa, dia 15 de janeiro, pelo Campeonato Carioca, e o início dos trabalhos, que foi dia 2 de janeiro. Então, 13 dias depois, ela estava jogando. O Jorge Jesus, ele pegou um time no meio da temporada, ou seja, os jogadores já vinham com ritmo, e teve 20 dias para preparar e treinar. Estreou com aquele empate, e aí mais adiante foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil do Rio de Janeiro nos pênaltis. E teve dificuldade em muitos jogos. Teve 1-1 com o Corinthians, o Gabigol marcou até um lance que o VAR teve que checar e tal. O Jorge Jesus foi o único técnico recente do Flamengo que não venceu o Corinthians atuando em Itaquera. Todos os demais conseguiram vitórias sobre o Corinthians em Itaquera. Aí veio a derrota para o Emelec, muito polêmica, porque ele colocou o Rafinha na linha de meias, não funcionou, o Flamengo perdeu por 2-0, tudo mais. Depois teve um jogo com o Botafogo, treinado pelo Barroca. O Botafogo tinha um time bem modesto, bem inferior tecnicamente, inclusive ao atual. E foi 3-2 com muita dificuldade. E aí a classificação em cima do Emelec na Libertadores, dos pênaltis, depois de um 2-0, tudo muito difícil e tudo mais. E aí veio o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia estreou o Felipe Luiz, foi até uma precipitação, o jogador vindo da Europa, jogando contra uma equipe que atuava no contra-ataque, com o Arthur hoje do Bragantino e o Gilberto hoje no Cruzeiro. O Gilberto fez 3 gols e o Flamengo perdeu feio ali. Então foi uma semana em que se classificou a duras penas contra o Emelec e perde para o Bahia do Roger Machado por 3-0. Muita gente criticou ali o técnico Jorge Jesus. Em grupos de dirigentes do Flamengo tinha gente já revoltada. E aí veio o jogo seguinte, que foi contra o Grêmio do Renato Portaluppi, que levou um misto ao Maracanã. Um time quase só de reservas, envolvido com outras competições. O Flamengo ganhou por 3-1 e nesse jogo aconteceu algo que quem foi esse jogo vai lembrar.
Quando o placar eletrônico anunciou os jogadores e o nome do técnico Jorge Jesus, houve quem vaiasse o português. Por quê? Porque não havia confiança no Jorge Jesus. E aí o Flamengo ganha do Vasco de 4-1, que o Vasco perde pênaltis no plural nesse jogo. E a coisa vai, o Flamengo vai até que ganha do Inter 2-0, 2 gols de Bruno Henrique, na Copa Libertadores do Maracanã, num jogo que o Odair Helma fechou o Internacional, e o Bruno Henrique faz os gols no final. Foi bem difícil, uma vitória justa, mas o Flamengo teve muita dificuldade para conseguir abrir aquele placar. Mais adiante, o Flamengo se classifica em Porto Alegre no empate com o Grêmio, poderia até ter vencido aquele jogo, perdeu gols no começo da partida, e vai crescendo, aí empata com o Grêmio 1-1, dia 2 de outubro, aí você já tinha quase 3 meses de trabalho. Aí é a primeira grandíssima atuação do Flamengo, 3 gols anulados com interferência do VAR e uma atuação muito convincente. Era para ter vencido já o jogo em Porto Alegre. Bem, aí o Flamengo teve jogos aí, ganha de 5-0 na volta, mas olha, teve mais jogos ali que a gente pode lembrar que não foram fáceis. A Chapecoense perdeu só por 1-0 o gol do Bruno Henrique. Tá? Teve o 2-2 com o Goiás, o jogo do Michael. O Michael destruiu, por isso, inclusive, também por isso, né, por essa atuação, ele acabou sendo contratado a pedido de Jorge Jesus. 2-1 no Fortaleza, é verdade, o Flamengo com muitas reservas em campo, porque se aproximava ali da semifinal da Libertadores, com o Fortaleza do Rogério Ceni perdendo já no final, gols no final. O Renier marcou o gol da vitória, uma jogada ensaiada da batida de lateral. Você vê que já tinha até jogada ensaiada e não era essa bola aleatória na área, não. Ele jogou a bola, o Renier bateu a lateral na linha de fundo e aí o Vitor Gabriel cabeceia para trás e o Renier faz de cabeça. Essa jogada funcionou pelo menos 2 vezes sob o comando do Jorge Jesus. 1-0, gol do Lincoln, suado contra o Botafogo, do Alberto Valentim no Engenhão, um jogo muito duro, muito violento até. 1-0 no CSA, um dos times mais fracos da temporada no Maracanã. E o 4-4 contra o Vasco, o Flamengo já pensando em reta final de Libertadores, mas empatou em 4-4 com o Vasco. O Vasco, um time que lutava contra rebaixamento, tudo, fez 4 gols no Flamengo. Então você tem aí um retrospecto de muitos jogos muito bons, outros nem tanto. A dificuldade inicial, o que eu quero dizer com isso? Você vai dizer, talvez assim, se você for da Flá Mimimi, não, você está defendendo o Vitor Pereira. Não, gente, eu estou tentando mostrar que com o Vitor Pereira, ou com qualquer outro técnico, até o Jorge Jesus se voltar, é preciso tempo para desenvolver um trabalho, e às vezes você vê algum progresso na equipe, mas o resultado não vem. É o que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo fez até bons jogos, teve progressos, apresentou muitas qualidades praticadas em alguns momentos, mas no final tudo está dando errado. Claro que não é só por isso, o time tem que produzir mais, mas esse processo, ele é sério, ele leva tempo, e nós temos que amadurecer e entender como as coisas funcionam. Por isso que eu estou refrescando aqui a memória de quem não se lembra, porque o Jorge Jesus, vai que o Flamengo perde nos pênaltis para o Emelec em 2019, como perdeu dessa vez para o Del Valle. Pênalti não é loteria, pênalti é treinamento e tudo mais, mas o técnico não tem muito controle sobre isso. Ele pode preparar os jogadores no campo ali, um equívoco, uma escolha errada, um escorregão, qualquer coisa pode comprometer, né? Então você vê que o Jorge Jesus também passou ali raspando e teve eliminação na Copa do Brasil de cara. De cara. Mas ele teve condições de construir o time com o tempo e aí as coisas foram caminhando. Mas quem vem depois do Jorge Jesus fica como fantasma do técnico português, que está na história do clube por um excepcional trabalho, para mim o melhor técnico que veio do exterior e trabalhou no Brasil, o melhor trabalho de um técnico que veio do exterior para o Brasil nesses últimos anos. E o que a gente vê é o quê? É uma situação muito clara. Muito clara. Você, com qualquer trabalho, pode mandar embora amanhã o Vitor Pereira. Você vai ter um outro técnico tendo as mesmas dificuldades. Se porventura conseguir resultados muito imediatos, não se iluda. É paliativo. Foi o que aconteceu ano passado no trabalho do Dorival Júnior. Isso não é uma crítica ao Dorival, é um elogio. Ele conseguiu um paliativo muito rapidamente. Ali organizou a equipe teve um início ruim. Perdeu jogos para o Atlético, perdeu o jogo para o Internacional logo na estreia. O Flamengo não começou bem. Aí depois tem aquela grande virada, o jogo do inferno contra o Galo, se classifica na Copa do Brasil, faz alguns outros bons jogos convincentes, e tudo vai avançando e consegue os títulos, mas já jogando mal. Por isso, até no final do ano, quem me acompanha sabe, eu disse, eu acho que o Dorival fez por merecer uma oportunidade de começar a temporada pelos títulos que conquistou. Porque ele só pôde fazer o que ali? No meio da temporada, arrumar um paliativo, um remendo, e funcionou. No final da temporada, esse remendo já estava rasgando, já não estava funcionando, o time jogava mal. E ganhou os títulos não jogando aquilo tudo que poderia e deveria. Isso está muito claro, acho que todo mundo se lembra. Então ele teria até a oportunidade, mas a diretoria achou melhor buscar um técnico com mais currículo, com mais repertório, com mais experiência internacional.
Só que isso tem um preço. E o próprio Dorival estaria certamente enfrentando dificuldades se quisesse introduzir novos sistemas de jogo, novas formas de jogar, métodos de trabalho um pouco mais avançados. Independentemente do perfil do técnico, ele vai ter dificuldade. Então é importante o torcedor ter. A gente precisa amadurecer. Não dá mais para ficar pura e simplesmente, sem nenhum estudo, sem nenhum trabalho, nenhum conhecimento, apenas por achismo, rotulando. O técnico é ruim, a não ser que você conhece o trabalho do técnico. Muita gente fala, você não teve paciência com o Dorival. Pelo contrário. Aliás, eu gosto muito do Dorival, sempre falo isso, acho uma ótima pessoa e um bom técnico. Eu critiquei no final porque eu achei que o time caiu, acho que faltou a ele uma reação mais compatível com aquilo que o Flamengo vem apresentando no final. Especialmente com as duas taças para se apoiar, né? Com mais respaldo pelos títulos. Mas acho ele um bom técnico. Já o Renato Portaluppi, quando eu critiquei, foi porque eu não acreditava no seu trabalho. Acho que o tempo mostrou que eu tinha razão. E não era por achismo, é porque eu acompanho o futebol do Brasil com muita atenção e vi como foi a sua reta final, 2019, 20, 21, no comando do Grêmio. Foi muito ruim. Uma queda acentuada. Ele teve um momento muito bom em 17 até 18, quando cai da Libertadores de maneira até dramática para o River Plate do Galhardo no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio. Na jogada até de um gol de pênalti com o Varla, um pênalti do Bressan. Mas dali para frente foi muito mal. Não foi só o 5-0, que muita gente acompanha mais o seu próprio time e acaba não se atentando muito ao que aconteceu aqui ou acolá. O Renato vinha de trabalho muito ruim, melhor dizendo, na reta final do seu trabalho no Grêmio. E pelo perfil do técnico, acho que é um técnico aquém daquilo que o Flamengo precisa depois de atingir um patamar muito alto com o Jorge Jesus. E os confrontos mostraram que, para quem tem Jorge Jesus, Renato Portaluppi não dá mais, não dava. O confronto entre os dois mostrou claramente, apesar de todas as provocações anteriores ao jogo. Mas é uma opinião, apenas uma opinião. Opinião não é baseada no achismo. Eu conheço o técnico. Agora, você conhece o trabalho do Vitor Pereira? Você sabe do que ele é capaz? Você acompanhou de perto o que ele fez em outros trabalhos? Se amanhã sai o Vitor Pereira e vem um outro técnico, bom técnico lá da Europa, por exemplo, no seu lugar, a pessoa não acompanhou, não sabe como trabalha, não viu de perto, com base em quê? Por conta de alguns jogos, alguns reveses no começo, não serve para nada. Eu acho que está na hora da gente amadurecer um pouco mais. Eu vou repetir. Isso aqui é um vídeo para tentar abrir os seus olhos, mostrar, refrescar a memória e mostrar que é preciso sim entender e enxergar o futebol de uma maneira um pouco mais madura e um pouco mais profunda. Pelo menos se você estiver à frente no departamento de futebol. O torcedor pode até pensar da maneira que quiser, mas a gestão ela tem que ser profissional, séria e muito responsável. Esse vídeo tem um patrocínio da GoCase. Você sabe, você pode levar 4 capinhas pagando apenas 2. Capinha que pode ser personalizada com o seu nome, com o nome de uma pessoa que você queira presentear. Você vê que ela vem com um selinho aqui, ó, que é dourado. Essa aqui é do Vasco da Gama. Aniversário do Flamengo na próxima segunda-feira. Vai ter live depois do jogo, tá? Aqui no canal, olha o Corinthians. E aqui a do São Paulo Futebol Clube. Então você acessa o link aqui embaixo com esse QR Code e pode adquirir capinhas da GoCase na promoção usando o cupom, o código Mauro César. E lembrando sempre aqui embaixo os destaques para o canal de cortes com o melhor das nossas lives, clube de membros, você pode participar e apoiar o canal, use 360 produtos do youtube.com/Mauro César e também da Live Soft Open, canecas, camisetas muito legais, tem umas ótimas ali, você vale conferir. Também o curso online de jornalismo esportivo e o meu blog do All Sport, tá bom? Então, segunda-feira, após Flamengo e Vasco, o jogo começa às 9h10, acaba lá pelas 11 e pouco da noite, a gente vem aqui bater um papo na live no youtube.com/Mauro César. É isso, valeu e saudações.